com esse perfil que elas se tornam pessoas que vão desenvolver mais o transtorno de ansiedade, mais a capacidade de se assustar com as coisas da vida. Então, o local, eu mandei para vocês, foi mandado para vocês 3 slides, e foi dividido em 3, porque eles ficaram muito pesados, foi mandado para vocês 3 slides, e a gente vai começar explicando quem é a pessoa responsável por nós, seres humanos, que hoje a gente é adulto, a gente é um jovem, a adolescência é de 12 a 25 anos, de 25 a 40 é a juventude, são jovens, de 40 a 60 é o adulto, de 60 a 70 é a maturidade, e depois vem o idoso. Então esse é o saber da psicologia, entendendo da psicologia. Então a família é a primeira responsável, para traçar nossas emoções. É na família que as pessoas... Eu estou fazendo uma live rapidinho no Instagram para avisar eles, para eles em dezembro agora se tornar membro do canal de YouTube, para vocês terem acesso a 2 lives por mês, 1 hora de live, meia hora de eu respondendo perguntas das lives. Hoje vai ter também, as pessoas também receberam o link da plataforma Zoom, que aí, além delas poderem fazer a pergunta aqui escrita no canal de YouTube, elas podem também ali aparecer e eu ver quem são as pessoas. Então a gente está mandando também o link da plataforma. Hoje a gente vai sortear o livro para quem está assistindo a live ao vivo. Então quem está assistindo a live ao vivo aqui no canal de YouTube, não aqui no Instagram, no canal de YouTube, manda seu nome que hoje a gente vai sortear os traumas do dia a dia. Como blindar seu cérebro contra o estresse e ansiedade, exatamente o tema que a gente está falando. Então toda vez que tiver uma live do canal de YouTube, a gente tem um sorteio de um livro. Então vai mandando o nome de vocês aí completo, que vai ser sorteado. Miriam Bereda, minha aspirante psicanálise, que estava ontem aqui assistindo a aula do aspirante psicanálise da turma que começou em junho. Nós temos uma nova turma em junho de 23, e já temos 10 alunos matriculados, então garante a sua vaga. Ludmila, minha paciente do grupo de quinta-feira, anota aí, Lorenzo. Mira Bereda, anota aí. Já tá até íntima do Lorenzo, né, Miriam? Vai também, entra ali na plataforma, vocês entram na plataforma. Ludmila também, Ludmila minha paciente. Anota aí todo mundo, Ludmila Moreira. Então vamos começar a live? Vamos começar. Os que estão ao vivo na live exclusiva para membros vão poder desfrutar do sorteio desse livro. Sou nova aqui, Graziano Barbosa. Que bom, gente, temos novos membros. Graziano, você tá lá entrou também no grupo de WhatsApp. Leide, que estava também ontem como aspirante psicanálise. Que bom que o pessoal gosta, eles estão estudando comigo, eles se tornam membro exclusivo do canal de YouTube. E ano que vem, ó, temos em junho a nova turma de aspirante psicanálise. Já temos 10 matrículas. A turma tem 30 vagas, exatamente. Hoje é 30 de novembro. E aí você tem que... Aqui a outra falando, eu nunca fui sorteada na aula passada. Aqui, Lorenzo, eu fui sorteada na aula passada e não recebi... E eu mandei, deixa eu ver. A gente mandou essa semana. E eu mandei os dados para 2 contatos. Mandou essa semana. Foi essa semana que foi mandado, porque essa semana choveu muito aqui em Vitória e o correio ficou interditado. Só que não. Mas foi mandado quando? Que dia dessa semana? Essa semana. Hoje é quinta. Então essa semana foi mandado. Você vai receber. Hoje é quarta. Ah, você vai receber, gente. Calma, coleguinha. Então vamos lá. A primeira é a primeira escola das emoções. É fundamental você entender que esse processo de ansiedade é uma construção. Porque a ansiedade e o medo, ontem na aula de psicossomática parte 2, eu até expliquei um pouco disso que eu vim explicando aqui a vocês, mas hoje está mais ampliado. Então, na verdade, a Isabel Cristina é a mãe da Estela, que é minha colaboradora, da Isandra. Olha, tá ao vivo aí, né, Isabel Cristina? Que bom, muita gente ao vivo. Então, vamos entender, o medo e a ansiedade é uma mesma moeda. Imagina uma moeda. De um lado tem o medo, do outro lado tem a ansiedade. E ele faz parte do nosso DNA, ele faz parte da nossa espécie. O medo e a ansiedade estão cravados no nosso DNA. Se nós não tivéssemos medo
nós não teríamos chegado até aqui. Vou de novo falar a mesma coisa. A espécie humana, ela é extremamente frágil, ela tem inteligência, ela tem a linguagem, que é um instinto, a linguagem é um instinto, a linguagem é uma construção que nasce com a gente, todos os seres humanos, exceto quem nasce com deficiência na área de Broca e a área de Wernicke, né? Que é a área no cérebro onde está a linguagem. Mas todo ser humano, ele pode desenvolver a fala através da linguagem, independente do país que ele nasceu. E aí, essa ansiedade que é exagerada, que é colocada também e é aprendida, é quando o medo, ele não é um objeto concreto. Isso a gente já falou na live do mês passado. Tô repetindo só pra gente entender o contexto. Então é dentro da família, é dentro do vínculo familiar que a criança vai desenvolvendo todos esses comportamentos e eles vão repetir ao longo da vida. E o que é a análise? A análise nada mais é de voltar a esses conteúdos recalcados se você for adulto, porque você vai estar cheio de conteúdo recalcado. Ah, eu sou um adulto e eu tenho transtorno de ansiedade generalizado, eu tenho ansiedade noturna, eu tenho bruxismo, eu roo unha, eu tenho fobia específica, medo de elevador, eu tenho várias questões. Então, não tem mais como culpabilizar os pais. Mas enquanto você está até 12 anos, essa construção psicossexual, psicossocial, ela é feita por quem está criando os filhos. Então, é uma responsabilidade de pai, de mãe, de função materna e função paterna. E tenta entender, função materna e função paterna, ela pode ser exercida por qualquer pessoa, não necessariamente pelo pai e a mãe biológico. Então, ela aprende a como ser uma pessoa que vai enfrentar seus medos ou não, ou vai desenvolver muito comportamento de não ter o objeto real. Você tá aqui, aí você recebe, aí por exemplo, aí você começa a ver alguma coisa estourando no apartamento, o objeto real te dá medo, aí te dá uma descarga através da circulação do sangue, do cortisol, da noradrenalina e através da suprarrenal. Aí você acelera, você tem toda aquela emoção descarregando no seu corpo que algo está acontecendo. Aí é o medo preventivo, o medo normal. Mas imagina se não tem nada acontecendo e você começa a ter esse gatilho disparando dentro de você, algo ruim, porque você começa a imaginar que algo vai acontecer. Aí é um objeto abstrato, então aí é a ansiedade. Então é a mesma face da moeda, só que um tem um objeto concreto, sempre existe por que ter medo, e a ansiedade não. A ansiedade sempre é algo que você imagina que você vai ter. Só que a ansiedade e o medo, todos nós temos ansiedade e medo. A gente não pode ter ansiedade exagerada. Vou dar o exemplo meu. Eu, por exemplo, eu tenho um incômodo quando eu viajo de avião, principalmente quando ele está subindo. Eu tenho uma sensação que não é uma coisa boa. Aí eu faço uma técnica da terapia comportamental cognitiva, de respiração, de respirar para controlar o meu pensamento, porque a ansiedade vem pelo pensamento exagerado, mas eu viajo. E eu tenho também um pouco de medo de altura. Aqui em Vitória tem uma ponte que chama Terceira Ponte. Sempre que eu passo ali, eu acabo não vendo a vista maravilhosa da Ilha de Vitória e fico com aquela sensação de medo. Eu não posso chegar no 18º andar de uma janela que só tenha vidro transparente, aquilo me dá algo incômodo. Mas eu ando, eu vou, eu chego perto, mas me dá um incômodo. Então isso acontece pelo medo imaginário. Então o nome disso é ansiedade. Não é traço de ansiedade nem transtorno de ansiedade. É uma leve ansiedade que não é impeditiva. Porque quando a pessoa tem traço ansioso e transtorno ansioso, ela fica impedida de fazer as coisas. Então a gente não pode negar que nós temos medo. Todos nós temos um medo. Só que você tem que enfrentar o medo para ele não crescer. E quem vai ensinar você, quando você é criança, a enfrentar esse medo? É a família. Durante muito tempo, e ainda hoje, é bastante comum a gente ocultar as nossas emoções, porque ocultando as nossas emoções, a gente tem a sensação que não acontece. Por exemplo, que está no slide 28. Que bobeira ter medo de altura. Alguns de vocês aí que não tem, deve estar falando, ai, Cássia é tão inteligente com medo de altura. Ocultando a emoção. Com tantas coisas para sorrir, por que você não sorri? Não sei por que está triste. Sentir raiva é muito feio.
Todos nós sentimos raiva, todos nós sentimos tristeza, todos nós sentimos ansiedade. A gente não pode deixar a ansiedade nos paralisar. Vocês que estão aqui no Instagram, eu estou fazendo uma live exclusiva para o canal de YouTube. O material está aqui, de membros do canal de YouTube. Eu vou fazer uma rapidinho, uma fala rapidinho. E eu já estou com as matrículas abertas para a nova turma do percurso em psicanálise, que dura até 40 meses. No site tem todas as informações, tem valores, tem tempo, como funciona o tripé. Vai no site institutocassiarodrigues.com ou vai lá no canal de YouTube se você quer se tornar membro. Membro é direto no canal de YouTube, não é com a gente, porque é direto no canal de YouTube. Então, as emoções positivas sempre foram enaltecidas e as emoções negativas foram deixadas para trás. Só que a gente tem que começar a aprender a educar nossas emoções. A família que está constituindo um sujeito tem que começar a aprender a educar a emoção, as emoções da família. Então é preciso permitir que você viva as emoções e que você reconheça essas emoções. Os pais, eles têm que ter consciência do poder de influência nos filhos. Segunda, tivemos algo na aula que assim, houve aqui em Aracruz um evento que um rapaz de 16 anos, ele entra em 2 escolas. Aracruz fica a 100 quilômetros da capital Vitória, que eu moro. É um município do interior do Espírito Santo Norte. E é um balneário, tem umas praias lá, tem Coqueiral de Aracruz. Muito bonito Aracruz. E ele entra em uma escola com 16 anos, camuflado e com o símbolo do NAZIMOS aqui no braço, porque não pode falar essa palavra. E foram investigar a vida do pai. E o pai tinha um Instagram aberto, e lá no Instagram do pai ele fazia menção a uma revista de TLER. Ele tinha uma revista lá postada. Aí eu expliquei aos meus aspirantes em psicanálise ontem. Lá no cantinho tem todos os meus livros, lá no cantinho, lá onde está minha foto, ó. Lá em cima tem todos os meus livros de transtorno de ansiedade, ó. Lá em cima, onde está minhas fotos, lá bem no cantinho, lá na última prateleira antes daquela, ali onde tem todas as minhas revistas. E eu mostrei que eu tenho várias revistas de várias coisas. E eu estudo muito sobre o transtorno de personalidade antissocial. Eu tenho o livro Sem Censura do Robert Rey e vários outros livros. O Robert Rey que deu origem a esse termo transtorno de personalidade antissocial, psicopata. E tem inclusive desse cara que foi lá o grande destruidor da Segunda Guerra Mundial. Mas eu nunca fiz menção postando ele como se ele fosse meu herói no Instagram, porque ele não é meu herói, é um objeto de estudo, como eu estudo várias pessoas. Como eu estudo, por exemplo, aquela moça que ela deixou o marido dela sem vida no freezer lá no Paraná, no Santa Catarina, não sei. Um dia desse eu vi a entrevista que ela deu para um canal que eu sigo, muito legal. Um canal da doutora Rosângela e do Beto, muito legal esse canal. E aí eu sempre estou assistindo isso. Mas isso faz com que eu vá desenvolvendo meus filhos, nos meus netos, a característica de querer ceifar a vida dos outros? Não. Aí a questão que um rapaz colocou na aula foi: esse cara é 100% responsável, a família não tem responsabilidade nenhuma. Eu falei, nós estamos estudando o percurso em psicanálise. Nós temos que entender que onde nós somos inseridos é dali que vai sair quem nós somos. Que a gente traz 30% na marca genética, no DNA, mas a gente tem 70% que a gente aprende nesse meio. E a família é a primeira unidade terapêutica. Tanto que o superego, o valor ético, o valor moral dos filhos é o superego dos pais. Então, a ética do seu filho, segundo a psicanálise, ó, os livros da psicanálise, da Imago, da Companhia das Letras, aqui essa parte toda, aqui tudo, ó, daqui até ali em cima é tudo de psicanálise. Aqui já é de neurociência, do lado de cá já é de neurociência. E do lado de lá é de psicologia, e aqui na frente são outros livros. Então eu tenho muitos livros. Quando a gente sorteia livros, eu não sorteio, eu não pego aqui um livro meu e sorteio, não. A gente compra. O Lorenzo compra os livros para sortear. Eu não sorteio meus livros. Os meus livros são meus livros. Então, porque uma vez perguntaram, você tira um e sorteia, depois você compra para o que você tinha? Como eu tenho muitos livros, a pessoa fala, vai estar sorteando porque tem demais. Não, isso aqui é a minha relíquia. Isso aqui é o meu saber.
Por isso que eu gosto de livros, eu gosto de fazer o saber circular. Então, a família desse rapaz de 16 anos, o pai e a mãe têm responsabilidade porque aconteceu com ele. Horrível ouvir isso, né? Horrível, mas os filhos são responsabilidades dos pais. Não, mas ele andava com a turma da pesada. E aonde estavam os pais? Ele abandonou a escola em junho e tudo bem? E tá tudo bem? Um rapaz de 16 anos abandona a escola em junho e tá tudo bem? Aconteceu algo na sua família? Toda a família é responsável. A escola é a segunda unidade terapêutica, a primeira é a família. Então a gente tem que entender que todas essas questões que a gente tem dentro da gente, elas estão aqui porque elas estão recalcadas, porque nós nascemos numa família. Ah, mas meu pai e minha mãe me abandonou. Mas você foi criado por alguém, por uma função materna e uma função paterna. Se eu parar para perguntar, fala um defeito da sua mãe, um defeito do seu pai. Faz aí essa dinâmica, vocês que estão na live. Depois, 21 horas, quando a gente conversar pela plataforma, a gente pode conversar sobre isso. Pensa um defeito do seu pai e um defeito da sua mãe. Pensa uma qualidade do seu pai e uma qualidade da sua mãe. Você tem a mesma coisa. Qualidade da minha mãe, muito trabalhadeira. Muito, eu tenho. Qualidade da minha mãe, muito esforçada, eu tenho. Defeito da minha mãe, muito enérgica, eu tenho. Qualidade do meu pai, bom humor, muito bom humor, transformava tudo em graça, eu tenho. Defeito do meu pai, impaciência, eu tenho. Então nós somos frutos da onde a gente nasceu e da onde a gente não só nascer e constituiu. Então essa questão de Aracruz, desse rapaz de Aracruz, os pais são responsáveis. Não estou falando de culpa, eu estou falando de responsabilidade. O rapaz tem responsabilidade, mas esse pais também tem. Diferente se ele já tivesse uns 35 anos, fosse casado e os pais não tivessem mais nada a ver. Aí ele teria que fazer análise para poder resolver as questões dele. Mas enquanto ainda é uma adolescente e está dentro de casa, a adolescência acaba com 25 anos. Aonde estão os pais que não estão enxergando as coisas? Então, vocês que estão aqui no canal de YouTube, como membro exclusivo, na nossa live exclusivo, manda seu nome, vocês que chegaram agora, que a gente vai sortear esse livro para quem está ao vivo aqui, ao vivo e as cores, nós vamos... Então, manda seu nome completo, que o Lorenzo, 21 horas, vai fazer o sorteio e eu vou mostrar para vocês aqui. Todas as vezes que tiver live, a gente tem um sorteio. Então, educar as emoções dos filhos é uma forma de mostrar a humanidade para os filhos. Fala dos seus medos para os seus filhos, não esconda seus medos, fala dos seus medos, porque a gente tem que mostrar a solução para as questões da vida. Você não pode falar para seu filho, não chore, não fica chateado, não grite, exceto se ele já tem 40 anos, aí você fala, não grita não, que eu não sou surda não. Mas quando ela é pequenininho, você não pode, tem que falar por que você está... Não é no Instagram que eu vou sortear, não, eu vou sortear aqui no canal de YouTube, eu tô fazendo live no canal de YouTube, no Instagram não vou sortear nada. No Instagram, vocês querem ganhar livro? Se torna membros exclusivos e aí vocês vão ter sorteio do livro em dezembro. Vou dar mais 2 minutos de live e vou cortar aqui no Instagram, para vocês terem o desejo de se tornar membros exclusivos. E aí vocês vão ter acesso ao material que eu já dei para eles, que foi no canal de WhatsApp, não, no grupo de WhatsApp. Então, e esses contínuos não possibilitam a identificação e compreensão da nossa emoção. E eles vão nos recalcando as emoções. E o objeto da psicanálise, porque o ego não é senhor de si. Foi isso que Freud falou da terceira ferida narcísica. O ego, a personalidade, não é o senhor de si. Quem é o nosso senhor são os conteúdos recalcados. Agora, em dezembro, os aspirantes em psicanálise vão ter uma aula de mecanismos de defesa do ego, que eles vão entender que conteúdos recalcados. E todas as vezes que a gente
não dá conta de alguma coisa, a gente transforma aquilo em doença dentro da gente. Um estresse cronificado, ele é transformado em doença. Então, vamos começar a entender. O medo e a ansiedade são duas faces da mesma moeda. Não dá para dizer que uma pessoa é medrosa se ela não é ansiosa, nem que ela é ansiosa e não é medrosa. Nós temos que aprender a diminuir o desejo que a gente tem de controlar tudo e aceitar que as coisas que chegam pra gente é uma forma da gente começar a entender. Então o estresse não está ligado à ansiedade, o estresse está ligado àquela descarga física que a gente tem quando a gente não dá conta da ansiedade. Na realidade são duas coisas bem interligadas, mas eu vou começar a separar de forma didática. Então vamos começar a entender como a gente separa isso. E aí eu fiz um print aqui, ó, de um desenho, de um livro que eu vou explicar agora. Deixa eu só mostrar grande aqui, ó. O que acontece quando a criança vê muita briga dos pais. Olha aqui, aí vocês que estão no Instagram vão perder isso, que eu vou explicar só pra live aqui, só pra live. A live no YouTube é só pra membros exclusivo! Então só membros exclusivos no canal de YouTube têm acesso a essa live. Se você não é membro exclusivo, você tem que se tornar membro exclusivo para ter acesso. E para se tornar membro exclusivo é lá no canal de YouTube. Não tá disponível lá para todo mundo não, só para os membros, para quem tá aqui, ó. Só para quem tá aqui, né? Então, nós vamos começar a entender e educar nossas emoções. A criança, ela não pode vivenciar, ó, eu tô no slide 64, ela não pode vivenciar tanta briga dos pais, porque quando ela vivencia muita briga dos pais, ela fica se sentindo não suficiente, ela fica se sentindo um fardo, ela fica se sentindo impotente, ela não pode ser ela mesma, ela não dá conta de fazer as coisas da vida, ela não dá conta de ser feliz e ela vive a pressão, o medo. E ela tem a característica de tentar ser perfeccionista, ela tem a característica de evitar conflito a todo custo, ela quer controlar tudo, ela se sente um tolo, ela não sabe enfrentar os desafios da vida, ela reprime as emoções e ela reprime todas as emoções e ela também tem uma característica de desenvolver o adiar sempre as coisas do perfeccionismo. Então, as brigas constantes dos pais fazem as crianças ter crenças negativas que afetam demais a autoestima, como não tendo valor, não é querido, não é desejado, não merece ser amado, sou uma pessoa ruim, sou feio, não sou bom o suficiente, a culpa de tudo que acontece é minha, sou insignificante, sou muito burro, não sou importante, não consigo fazer nada, não posso sentir nada, não sou atendido, sou um ninguém, sou um fracassado, sou todo errado. Então, aqui nessa live, eu vou começar a ensinar vocês a educar as emoções de vocês. E vocês que estão no Instagram, beijo no coração, se torne um membro exclusivo. Vocês sabiam que uma aula minha custa 350 e esse valor lá no Instagram, que eles têm por mês 2 aulas comigo, que seria R$700. E eu faço pelo valor que está lá no canal de YouTube. Você tem acesso a 2 aulas, você tem acesso a meia hora eu respondendo pergunta, você tem acesso a 2 textos por semana, você tem acesso a entrar no grupo de WhatsApp e receber os textos, você tem acesso a estar aqui, ó, na plataforma, você recebe o link da plataforma para poder a gente conversar pela plataforma, porque pelo canal de YouTube eu não consigo ver as pessoas, mas na plataforma eu consigo, aí eu mando o link da plataforma Zoom. Você tem acesso a um sorteio de livro por mês, você tem acesso a 10% de desconto quando tem aulas avulsas no Instituto Cássia Rodrigues, não ao percurso de psicanálise, nem ao, por exemplo, aulas terapêuticas que vai começar no que vem, mas você tem acesso a várias coisas. Então, espero que em dezembro você se torne membro do canal de YouTube e com isso você vai estar aqui assistindo. Beijo no coração. Tchau.